apóstolo Paulo, ele expressou a admiração dele ao Senhor. Esse é o estudo de número 904 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Ele adorou ao Senhor, ele engrandeceu ao Senhor, reconhecendo a soberania e a majestade do nosso Deus. Vamos ao nosso tema, profundidade das riquezas de Deus. O nosso texto base está no livro de Romanos, no capítulo 11, verso 33, que diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Muitas pessoas, elas se afastam de Deus por causa de riquezas. Eles se esquecem que aqui tudo é passageiro e que as riquezas daqui não compram a salvação e não trazem salvação. Salvação eterna. Salmos número 49, o verso 6 e o verso 7, que diz: aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas, homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. As riquezas na terra, elas podem proporcionar alegria, mas é alegria passageira. Em compensação, as riquezas de Cristo proporcionam alegria, mas é eterna para aqueles que o têm como Senhor e Salvador. O nosso Deus, ele é Deus de profundidade, ele é profundo em todos os aspectos, e quando nós o conhecemos, nós queremos mais e mais conhecê-lo, porque ele é uma fonte inesgotável. Zofar era um dos 3 amigos de Jó que foi visitá-lo, e ele questionou a Jó. Em Jó capítulo 11, verso 7, diz assim: poderás descobrir as profundezas de Deus? Poderás desvendar a perfeição do Todo-Poderoso? Profundidade é justamente algo fundo, algo longo, algo alto, extenso, algo enorme, imenso, algo intenso e algo forte. E aí a gente vê que ele diz assim: poderás descobrir as profundezas de Deus? A resposta é não, porque é o Espírito que descobre as profundezas de Deus, e a sabedoria de Deus, ela é profunda, porque Deus é a fonte de sabedoria. Jó capítulo 11, o verso 8 diz assim: a sabedoria de Deus é mais alta que os céus. Que poderás fazer? Ela é mais profunda que as profundezas da morte, da sepultura e do pó que volta à terra. Zofar, ele estava falando para Jó que a sabedoria de Deus é imensurável, é insondável, e diante do Todo-Poderoso, o ser humano é impotente, e ninguém, através do seu conhecimento humano, consegue penetrar a sabedoria do nosso Deus. O Espírito de Deus, sim, ele conhece as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, o verso 10 diz assim: Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Deus, ele se deixou revelado através da palavra, e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, conhece os pensamentos dele. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E quando Deus quer revelar a alguém, e no nosso texto base, o apóstolo Paulo está expressando a admiração dele ao Senhor. Ele estava maravilhado pela soberania
sabedoria de Deus, pelas riquezas, pela sabedoria de Deus, pelo conhecimento, pela justiça, pelo plano de Deus para a salvação do ser humano. Ele estava maravilhado pela majestade do nosso Deus. E Paulo adora ao Senhor, o nosso Deus. Ele é rico em misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É compaixão, é piedade, é benevolência. Efésios capítulo 2, verso 4 diz: no entanto, Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou. Eita, Deus tremendo! Davi reconhece a misericórdia de Deus. No Salmo 86, verso 5 diz assim: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Louvado seja Deus, porque quando Davi ele invocava o Senhor, ele clamava ao Senhor, o Senhor o respondia. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. E certa vez Davi foi confrontado pelo profeta Natã, e Davi clamou ao Senhor pedindo por misericórdia. Salmo 51, verso 1: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões. Davi ele orou ao Senhor arrependido. Ele pediu para o Senhor perdoar ele, para o Senhor apagar as transgressões dele. E Deus ele mandou Jeremias chamar o povo de Israel ao arrependimento. Jeremias capítulo 3, verso 12: vai, pois, proclamar esta mensagem em todas as partes do norte. Volta, ó infiel e rebelde Israel, exclama Yahvé: eis que não fecharei o meu rosto para ti, nem farei cair sobre vós a minha ira, porquanto eu sou fiel e rico em misericórdia, assevera Yahvé. Também não permanecerei encolerizado para sempre. Aquele que se arrepende encontra a misericórdia do Senhor, recebe o favor do Senhor, encontra a paz no Senhor. Louvado seja Deus. E Davi ainda reconheceu a riqueza de Deus em paciência, amor leal e justiça. Salmos 86, verso 15: entretanto tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso. Olha que tremendo, rico em paciência, amor leal e justiça. Ainda no Salmo 145, verso 8 diz assim: o Senhor é clemente e misericordioso, é paciente e transbordante de amor leal. O nosso Deus, ele é riquíssimo, ele é rico em graça, ou seja, ele nos concede o favor que nós não merecemos. Efésios no capítulo 2, o verso 5 e o verso 7 diz: deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Suprema é elevada, é que está acima, e a suprema riqueza da graça de Deus. Por isso que nós somos salvos, porque Deus ele manda Jesus morrer por nós, e Jesus, pela misericórdia, pela graça, pela bondade de Deus, toma o nosso lugar. Nosso Senhor Jesus, ele deu a vida por nós lá na cruz do Calvário, e é por meio dele, somente por meio de Jesus Cristo, que nós somos salvos. Efésios capítulo 1, verso 7, Paulo ainda nos ensina: é nele que temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. É Deus que é rico em misericórdia, que é rico em graça, mas Deus também é rico em benignidade. Benignidade é bondade, generosidade, benevolência. É a qualidade de quem é brando, de quem é generoso, de quem é afável,
inefável. Romanos capítulo 2, verso 4 diz: ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? E tem outra versão que diz: porventura você está desprezando a imensa riqueza da bondade, da tolerância e da paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Não podemos ignorar as riquezas de Deus. E nesse versículo nós ainda podemos ver que a riqueza do Senhor também é tolerância e também é paciência. Mas tem outra riqueza, que Ele é rico em amor. Jonas capítulo 4, verso 2 diz assim: então orou a Yahvé e desabafou, dizendo: ah, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. Quando Deus encontra o arrependimento no homem, quando este homem se converte dos seus maus caminhos, o Senhor, Ele não executa a punição que Ele disse que faria. E o nosso Deus, Ele nos amou, mas Ele nos amou de uma tal maneira, Ele demonstrou esse imensurável amor entregando o Filho dele por nós. Ele demonstrou através da misericórdia, da graça, da bondade e do perdão dele. Miqueias capítulo 7, verso 18. Quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoas todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre, pelo contrário, olha que tremendo, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. Que Deus tremendo é o Deus que nós servimos, e Jesus Cristo, Filho amado do Deus Altíssimo, Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou e Ele nos reconciliou com Deus, Ele nos reconciliou com nosso Pai. E outra riqueza de Deus, Ele é rico em glória. Efésios capítulo 1, verso 18, oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo nos ensina que nós podemos conhecer a riqueza da glória do Senhor através do evangelho pregado, mas é o evangelho da cruz de Cristo, é o evangelho da ressurreição de Cristo, é o evangelho que nos une ao Senhor, ao nosso Deus. Romanos capítulo 9, verso 23 diz: a fim de que fossemos conhecidas as riquezas da sua glória para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória. Glória a Deus. Vasos de misericórdia são aqueles que o Senhor se mostrou, são aqueles que aceitaram ao Senhor, são aqueles que são objetos da misericórdia do Senhor, da bondade do Senhor, das riquezas do Senhor. Vasos de misericórdia pode ser todos aqueles que vivem para a glória do Senhor. Outra riqueza do nosso Deus, Deus é rico em justiça. Salmos 97, verso 2, que diz: nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. O salmista está nos mostrando que a base do trono de Deus é justiça e retidão. Nosso Deus é amor, mas Ele também é justiça, e a justiça do nosso Deus é uma justiça
firme. Salmos número 36, o verso 5 e o verso 6. Mas a tua benignidade, ó Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens, a tua justiça é firme como as altas montanhas e teus juízos insondáveis como o fundo dos oceanos. Tu, ó Senhor, preservas a raça humana e todos os animais. Que Deus poderoso é esse, que Deus justo é esse, que Deus tremendo é esse, é o Deus a quem nós servimos, é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus realmente, Ele é justo, Deus não oprime ninguém não. Jó no capítulo 37, o verso 23 diz: fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Tem outra versão que fala: quanto ao Todo-Poderoso, não nos é possível compreendê-lo. Ele é magnífico em poder e justiça, plena em retidão. Outra riqueza do nosso Deus, Ele é rico em poder. Provérbios no capítulo 30, verso 4 diz: quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em suas mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome? E o nome de seu filho? Respondei-me, se é que o sabes. Agora está falando sobre o poder tremendo do nosso Deus. E ele já menciona, olha que tremendo, em Provérbios, sobre o nosso Jesus, o Filho unigênito de Deus. E Paulo, ele orava para que os irmãos de Éfeso, eles fossem fortalecidos pelo poder transformador, restaurador e renovador do nosso Senhor. Efésios capítulo 3, verso 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Eu vou começar a concluir. A mente do homem, ela não compreende o Senhor, ela não compreende os caminhos do Senhor porque é limitada, é uma mente finita, não consegue entender Deus, não consegue conhecer Deus na profundidade, não consegue ver os feitos de Deus e os insondáveis desígnios de Deus. Tudo isso por quê? Porque nós não entendemos por termos uma mente finita, mas mesmo assim, na misericórdia, na graça, na bondade, no imensurável amor do Senhor, o Espírito Santo do Deus vivo, Ele vem habitar em nós. É maravilhosa as riquezas do Senhor. Salmo 92, verso 5, eu vou concluir dizendo assim: quão maravilhosas são as tuas obras, ó Eterno, e insondáveis os teus desígnios. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo é edificante na tua vida, faça os seus comentários, compartilhe esses vídeos. Você pode compartilhar pelo WhatsApp, você pode compartilhar pelo Facebook, enfim, você pode compartilhar nas redes sociais. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. Se você não estiver inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva e que o nosso bondoso Deus, Ele te ajude a permanecer fiel a Ele até o fim. Deus te abençoe, até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus.